no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, dos versículos de 1 ao 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, dos versículos de 1 ao 12. Talvez você já tenha ouvido esta mensagem através do rádio, da televisão, um panfleto que seja, ou um pastor numa igreja, ou esse mesmo pastor lhe trazendo esta palavra. Mas a palavra de Deus, ela é rica, ela é abundante, e tem algo aqui que eu quero que você perceba, e talvez você não tenha percebido. Eu quero que nesta oportunidade você se alimente. Você que está em casa, você abra sua Bíblia também, porque é hora de Deus falar com você. Tem algo especial que Deus quer colocar no seu coração, e você precisa estar aberto a esta realidade. Deus ama você. Nunca esqueça desta verdade. Atos capítulo 12, nos versículos de 1 ao 12, assim diz o Senhor. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Então se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Amém, igreja? Amém. Eu quero nessa ocasião deixar no coração dos irmãos esse tema: o que fazer quando a prisão chegar até você? Eu vou repetir: o que fazer quando a prisão chegar até você? Nós temos uma ideia muitas vezes muito objetiva do que vem a ser a prisão. Quando pensamos em prisão, pensamos somente desta forma que lemos aqui: um homem preso dentro de uma cela, encarcerado, do lado de cá, onde as barras o impedem a sair. E no caso de Pedro,
além das barras de ferro, uma cadeia de fato, ainda tinha aqueles soldados que não eram poucos, 16, dividido em 4, para que ele realmente não tivesse nenhuma oportunidade de fuga. De fato, o Pedro, apóstolo, estava preso, mas há outros tipos de prisões que nós temos que colocar em entendimento nesta tarde. Eu gostaria que você refletisse comigo. Satanás, ele é um daqueles que coloca na vida do povo de Deus, se achar brechas, uma prisão, e coloca na vida daqueles que não têm nenhum entendimento sobre Deus, as variadas prisões. Por isso nós encontramos expressões como essa: fulano de tal está preso nas drogas, fulano de tal está preso na prostituição. Quantas pessoas se veem presas a vícios, presas a situações na qual não consegue sair? Há uma libertação que eu quero que você saiba, que vem por mãos divinas. Deus tem para você o que você muitas vezes, por esforço próprio, nada pode fazer: a sua libertação. Eu queria que nesta tarde você pensasse sobre esse texto que lemos e refletisse dentro de você se há algo que realmente seja semelhante a uma prisão, seja de fato aquilo que prende você e impede que você avance. Quantas pessoas têm potenciais mil para expandir na sua vida pessoal, familiar, profissional, espiritual, mas se sente desmotivado e estaqueado? São pessoas aprisionadas. Você está vendo? Essas pessoas precisam de fato sentir-se livres. E hoje eu quero que você entenda a diferença de prisão e a diferença de você estar livre. Falamos aqui de algumas prisões: a de Pedro, o apóstolo, que verdadeiramente estava numa cadeia, e prisões que prendem você de alguma forma. Você pode estar na sua casa, no seu trabalho, dentro da sua igreja, mas não faz o que Deus quer, porque você está preso, condicionado, amarrado. E isso, ao longo do tempo, vai tornar você uma pessoa frustrada. O tempo vai mostrar a você que você perdeu, quando a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Você está vendo? Se a Bíblia diz, então tem uma liberdade para você. Olhando para Jesus, Pilatos disse para ele: o que é a verdade? O que é a verdade? Jesus disse que ele era a verdade. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Se você olhar para Jesus, você vai ter a sua liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É olhando para ele que você vai se libertar. Um dia, anos atrás, eu estava dando uma brecha na minha vida, e na curiosidade, porque começa assim: observe você em casa, se colegas não induziram você a experimentar, nem que seja por uma vez, e você pensando, por curiosidade eu vou. Eu fui pego numa dessa oportunidade, por curiosidade, a fumar cigarro, ou quem sabe pegar um cachimbo. Eu já fiz isso, por curiosidade. Então eu disse: não, eu vou experimentar, vou ver o que é isso. Está vendo? Abri uma brecha, e nessa brecha ele foi entrando. Mas logo em seguida eu escutei uma música, um louvor, e o título daquele louvor era Deus é Real. Eu me interessei, e já o louvor dizia que eu precisava de liberdade, me livrar de coisas que me prendiam a este mundo. Eu percebi: meu Deus, eu não posso. E eu peguei aquele cigarro e eu joguei longe. Você está vendo que é uma batalha? É uma guerra. Por um lado quer segurar você, e por outro lado o Espírito de Deus quer liberdade, quer libertar você. Hoje você pode se sentir livre. Se você está em casa, você passa por essa situação, mesmo em casa, você pode hoje quebrar as cadeias. E se você está aqui e você está vivendo um
sabe dentro de você que você está preso a alguma coisa, você pode hoje dar o seu brado de liberdade. Amém. Você não está em cadeias, não existem barras fazendo você não sair do lugar que você queira sair, mas com certeza há prisões mais terríveis do que aquelas que nós encontramos em cadeias fechadas, e você sabe muito bem do que eu estou falando. O Espírito Santo está tocando na sua vida agora e dizendo que tipo de prisão você precisa se libertar, e hoje você precisa entender esta palavra. Observe que no texto que lemos, o povo estava preparado, diz a palavra de Deus. O povo sempre está preparado a fazer alguma coisa que muitas vezes não é para fazer, é anárquica. Mas o povo estava preparado. Já tinha matado Tiago, já tinha apedrejado Estevão, já tinha sentido gosto de fazer o que não devia, mas estavam todos eles baseados na lei. Olha que coisa. Estavam esperando Pedro para apedrejá-lo. Então o povo já estava preparado para atacar, apedrejar Pedro. Talvez Pedro, naquela prisão, estivesse pensando: de fato chegou o meu fim. Talvez você aí sentado diga para dentro de você: não tem jeito para mim, eu não consigo me libertar disso, não vai dar. Pedro talvez dissesse: Tiago morreu, Estevão foi apedrejado, amanhã será a minha vez. Mas Deus tinha um plano diferente para Pedro. Você está vendo? Deus tem um plano diferente para você. Deus permitiu que Tiago fosse para os seus braços. Deus permitiu que Estevão fosse para os seus braços. Mas havia um plano diferente para Pedro. Há um plano diferente para você também que me ouve. E muitas vezes é um plano de liberdade para você abençoar vidas, como Pedro precisava ainda abençoar. Eu trouxe aqui alguns pontos para nós refletirmos. O primeiro é: a visão do homem não é a visão de Deus para a situação que se vive. Eu quero que você reflita sobre isso. A sua visão é totalmente diferente da visão de Deus para a situação que você se encontra. Mas pastor, me explica melhor isso. Meu amado, no versículo 5 diz assim, presta atenção: Pedro então ficou guardado na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Observe que embora Pedro estivesse atrás das barras, dentro de uma cela, a Bíblia não diz que ele estava preso. A Bíblia diz que ele estava guardado na prisão. Se Pedro estivesse fora, do jeito que aquela população estava, tão preparada, já com as pedras guardadas para atirar em Pedro, talvez Pedro não sobrevivesse. Se Herodes, o rei, usado por Deus, não o mantivesse guardado na prisão. Você está vendo? Que muitas vezes as prisões que acontecem são por permissão de Deus. Uma vez uma senhora disse: meu pastor, me ajuda. Eu falei: o que foi que aconteceu? Meu filho foi preso. Mas qual o delito que ele cometeu? Mão armada, ele assaltou, se enveredou por um caminho torto e foi pego e foi julgado e está preso, pastor. Eu disse: minha irmã, eu sei que a irmã está sofrendo, é filho, dói, mas é bom que ele esteja preso. Eu tenho certeza que lá dentro ele vai refletir sobre o que ele fez do lado de fora. Ele vai sentir falta da liberdade dele. E eu sei que Deus vai enviar um anjo, vai enviar um missionário, vai enviar alguém que venha lhe transmitir a palavra. Quem sabe, minha irmã, ele não vai sair um outro homem. E sabe, as palavras deste homem de Deus não voltou vazia, não caíram por terra. Da forma que eu me dirigi àquela irmã,
missionários, aqueles que Deus delibera para entregar uma palavra especial naquele momento difícil. Aquele jovem recebeu a palavra, e quando ele saiu de lá, saiu da forma diferente que entrou, totalmente liberto e livre para servir ao Senhor. Eu acredito que é crente até os dias de hoje. Então, amados, Pedro, ele não estava preso, ele estava guardado no cárcere pelo Senhor, porque Deus sabia o que ele aguardava do lado de fora. Se Deus não desse essa permissão para que Herodes guardasse Pedro, e Herodes fez muito bem colocando 16 soldados em turno de 4 para que Pedro não fugisse, mas a intenção no coração de Deus era proteção. Deus quer proteger você, Deus quer guardar sua vida, Deus quer evitar que um mal maior lhe aconteça, Deus quer fazer com que você não venha sofrer ainda mais. Às vezes não entendemos os desígnios de Deus, às vezes julgamos Deus como se Ele carrasco fosse, quando Deus deliberou e permitiu aquela situação para que você de fato fosse guardado de algo pior que talvez lhe acontecesse. No segundo ponto, eu queria que você também refletisse: quando não há nada o que fazer, o que é que você pode fazer? Descansar no Senhor. No versículo 6, acompanha comigo, diz assim, na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, presos com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Observe que Pedro estava preso sobre 2 algemas, algemado nas suas mãos e algemado também nos seus pés, e essa algema estava presa a um concreto atrás dele que o impedia de fazer movimentos. Pedro não podia deitar e rolar, ele não poderia virar de posição caso tivesse cãibra. A posição que ele estava era incômoda. Mas sabe, no coração de Pedro havia um sentimento de verdade, como quem diz: não há o que fazer, então eu vou descansar nos braços do Senhor. Já que ele não poderia ter o conforto ali naquela cela, dentro daquela prisão, ele estava preparado para aceitar o colo de Deus. Sabe, nos momentos mais difíceis que você também está incomodado com a situação pela qual você vive, sabe, aqueles momentos em que você se sente desconfortável com um problema que lhe aflige, sabe que às vezes o tempo vai passando, você pensa que não tem mais jeito, não há o que fazer. Aprenda a descansar em Deus. Quantas pessoas não conseguem dormir e nem presa com algema estão, nem na posição incômoda se encontram. Quantas pessoas só dormem se tomarem aqueles comprimidos de tarja preta ou vermelha, aquele bem forte. Pedro não precisou de remédio, ele tinha os braços de Deus, ele descansou nos braços do Senhor. No versículo 6 a gente viu que Pedro, numa noite anterior, estava dormindo. Eu fico imaginando que sono gostoso Pedro estava tendo, porque estava nos braços de Deus. Eu já passei por grandes lutas, por grandes provas, lutas difíceis como perda de 4 filhos, cada um com uma história diferente. Sofri muito, mas não permiti jamais que uma noite eu ficasse em claro. Eu me jogava para os braços de Deus, e ali eu descansava, eu recuperava as minhas forças,
eu me restaurava. Quando Ele permitia que eu abrisse os olhos, eu me tornava como que um novo homem, porque Deus ali me fazia aquilo que mais eu precisava, me dava as forças que me faltavam. Você tem vivido assim? De forma que as forças parecem que estão me faltando? Os problemas que você tem vivido têm lhe tirado, quem sabe, o sono. Não permita isso. Você vai na farmácia comprar remédio para você dormir? Não faça isso. Pedro, ele preferiu ir para os braços do Senhor, preferiu ir para o colo do Pai. Em 1 Pedro 5, 7, diz assim, eu quero que você acompanhe comigo. 1 Pedro 5, versículo 7, você vai ver por que Pedro disse isso. Ele falou assim, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ele tem cuidado de vocês. Você está vendo? Pela experiência que Pedro passou naquela prisão, tão incômoda para ele, mas ele conseguiu descansar nos braços do Pai, porque ele colocou as suas ansiedades nas mãos de Deus. Ele pôde escrever isso depois, em forma de uma carta: lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Você acredita nisso? Talvez aquela noite fosse para Pedro a última noite, mas Deus tinha um outro plano para a vida dele. Você está acompanhando? Você está vendo que para você também pode ser muito difícil, mas Deus tem um plano de vitória para você? Deus tem um plano de libertação para você? Eu me recordo que eu ouvi isso há uns anos atrás, quando eu perdia meus filhos. Uma pessoa chegou para mim e disse assim: observe que você está fadado a não ser pai das suas próprias entranhas. Por que você não adota? Eu disse: eu não tenho nada contra a adoção. Eu já tenho até orado a Deus acerca disso. Mas eu acredito que Deus vai me conceder filhos das minhas entranhas. Eu vou guardar tão somente este dia tão importante. Chegará na minha vida. Eu aprendi a descansar. Isso não aconteceu em 2 anos, em 3, em 4, em 5, em 7. 10 anos depois, Deus me recompensou por eu ter ficado firme e forte, concedendo-me a Késia, a filha tão esperada e tão amada. Então você que passa por sua prova, você que passa por sua luta, você que passa por sua situação difícil, aprenda a descansar nos braços de Deus. Ele tem cuidado de você. Coloca a tua ansiedade, coloca o teu problema, coloca tudo quanto você tem e não pode por si só nas mãos dele. É ele quem vai resolver por você. O terceiro ponto: quando tudo parece perdido, Deus envia seu anjo para te livrar. Você tem passado situações assim? Para Pedro parecia o fim de linha, está vendo? Fim de linha. Mas não estava nos planos de Deus que Pedro fosse perder a sua vida naquele dia. Deus, Ele sabe a linha de vida que cada um tem. Ele sabe quando eu vou fechar os olhos para este mundo. Eu não sei, mas Deus sabe. Deus sabe quando você que está aqui me ouvindo, você que está na sua casa, Deus sabe quando você também fechará os seus olhos. Ele tem esse poder. É por isso que nós temos que prestar atenção. A vida, ela é um vapor, ela é uma brevidade. No momento em que nós pensamos que a temos, logo ela desaparece. Por isso que precisamos estar com Deus todo o tempo. Mas quando tudo parece perdido, aí Deus envia seu anjo para livrar. Observe Daniel. Daniel também estava numa situação de morte. É como se ele sentisse o gosto de fel. Cada pisada no degrau descendo a cova era uma sensação de pavor.
sabendo que os leões iam sair de todos os lados. Há 2 semanas que não comiam nem bebiam, e iriam estraçalhar Daniel. Mas o anjo do Senhor estava com ele. Você está vendo? Deus havia enviado um anjo, e aqueles leões tornaram-se gatinhos, nada fazendo contra Daniel. No versículo 7, parte A, se você está com a sua Bíblia, diz assim: repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Uma luz brilhou na cela. Você está vendo? Às vezes tudo parece escuro perto de você. Uma situação pode parecer que está com densas nuvens negras, impedindo que você avance. Você não está enxergando, mas a Bíblia diz que uma luz apareceu na cela onde Pedro estava. Quando se refere à luz, é Jesus. A luz é Jesus. Nos momentos mais difíceis da sua vida, você pode ter essa luz clareando você. Você pode ter essa luz tirando da sua mente qualquer dúvida, clareando o seu entendimento, dando a você uma visão. Que visão, pastor? Uma visão de escape. Você sabia que Deus, Ele abre uma porta de escape quando já não há mais recursos para que você se livre daquilo ou daquilo outro? Deus, Ele abre uma porta. Ele não deixa você afogar-se, não deixa você cair no desespero. A última mão que vai segurar você é a de Jesus. Ele vai impedir que você caia. E eu quero que você observe isso. Nesse momento começava a ação de Deus sobre a vida de Pedro. No momento que você menos espera, começa a ação do Senhor. Às vezes você pensa que Deus está parado. Você não sente que Deus está trabalhando na sua causa. Você sente que Deus, quem sabe, esqueceu de você. Quem sabe virou as costas para a tua vida, para a tua situação. Você fica até, quem sabe, entristecida com Deus. Mas como o louvor que louvamos mesmo dizia, quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. E Deus estava trabalhando na vida de Pedro naquela cela. O problemão que ele estava vivendo, ele não estava só. E naquele momento que a luz apareceu, era como Jesus estivesse dizendo: Pedro, estou contigo, estou aqui com você. Ali, a ação de Deus começou a trabalhar naquela cela. A ação de Deus pode trabalhar na sua família. Seu marido pode estar querendo despedir-se de casa, separar-se de você. Às vezes uma doença pode estar querendo tirar sua vida. Às vezes um problema pode estar atrapalhando o seu avanço. Mas o Senhor está dizendo para você nesta tarde que Ele está agindo e você não está só. E que a vitória está nas suas mãos se você crer. Por isso é preciso que você descanse nos braços dele. Pedro não estava só, e com certeza você também não está só. O quarto e último ponto também é interessante, eu quero passar para você. Está no versículo 7. Diz assim: desperta e levanta, a bênção de Deus chegou para você. No versículo 7, parte última, parte B do versículo, diz assim, o anjo tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Você está vendo? As cadeias caíram. Aquilo que estava aprisionando Pedro já não estava mais, porque Deus havia enviado um anjo que o libertasse. O que é que você precisa quando se trata de libertação? Deus pode sim enviar anjos para tocar em você. Amém. E aquelas algemas espirituais que te prendiam caíram também
a visão do reino de Deus. Quem está dentro desta visão, com certeza não se perde, não fica somente aprisionado temporalmente dentro das circunstâncias de leis e gravidades deste planeta. Deus, no seu sobrenatural, muda a sua história, como Deus mudou a história de Pedro. Você está vendo? As cadeias caíram. Ele próprio achou que aquilo não fosse real. Ele próprio julgou que aquilo fosse um sonho, porque ele estava dormindo um sono profundo. As cadeias caíram. O anjo disse: levanta-te, depressa. Você sabia que você não pode ficar parado? Deus quer que depressa você se levante. Depressa você saia da situação que você vive. Depressa você largue as coisas que te prendem. Depressa vocês se libertem daquilo que te aprisionam. Deus tem para você a liberdade perfeita. Pedro, naquele momento, estava liberto. Foi somente acompanhar o anjo e a porta se abrindo. Ele foi passando pela primeira guarda, pela segunda, pela terceira, pela quarta guarda, até a porta que dava para a rua se abrir completamente. Quando o anjo viu que Pedro estava em total segurança, de repente, repentinamente, o anjo o deixou e desapareceu. Você está vendo? Deus quer abrir portas para você. Eu nesta tarde também, como profeta do Senhor, declaro portas abertas para você. Portas que talvez você julgue que estejam trancadas, trancafiadas, cerradas. Eu, na qualidade de ministro do Evangelho de Cristo, eu declaro portas abertas para você. Você toma posse? Aquele Pedro que estava impedido de sair, já estava na rua. Aquele Pedro que estava impedido de caminhar, já andava. Aquele Pedro que estava numa cela escura, já estava na claridade. Aquele Pedro que achava, quem sabe, que fosse apedrejado, já estava pronto para abençoar vidas. O plano que Deus tem para você é plano de bênção e não de maldição. E com certeza a bênção é para que você abençoe a outros que necessitam, pessoas que estão à sua volta, pessoas que estão próximas a você, pessoas que necessitam e que você pode testemunhar uma palavra de vitória. Quem quer vitória nesta tarde, dá glória a Deus. Amém. Você que quer a sua vitória, eu convido o ministério de levitas que venham aqui, os adoradores do reino, adorar ao Senhor. E eu queria que você, sentindo no coração o desejo de aceitar a Jesus, Ele é a luz que vai clarear o teu caminho, Ele é a luz que vai te dar uma direção, Ele é aquele que vai abrir portas para você, Ele é aquele que vai lhe garantir uma vida livre, livre dos problemas que você tem e que porventura te prende. Ele é a chave das tuas algemas, elas cairão por terra, você estará verdadeiramente livre. Se você quer ter esse encontro com Jesus, eu queria que você levantasse a sua mão. Eu quero orar por você. É só orar.